E aí, meus queridos arianos, espero que vocês estejam bem, tranquilos na medida do possível, queridos. Sabe o que eu tenho para dizer para vocês? Forças de Áries, salvem o Brasil. Queridos, vim até aqui, ó, praticamente a caráter, praticamente aqui de exército brasileiro, afinal de contas, salvem o Brasil, não é mesmo? Quem conhece a minha posição política sabe do que eu estou falando, mas não vou polemizar nesse vídeo. Se vierem polemizar, vai tomar fora, já falei pra vocês aqui. Porque eu posso ter a lua em câncer, mas o sol sempre será em Áries, tá, queridos? Então, assim, bom, chegamos a mais um mês, não é mesmo? Mais um mês de papinho. Eu fiquei pensando sobre o que eu deveria falar, não cheguei a nenhuma conclusão. Mas vou fazer que nem eu fiz no início do ano, eu vou tirar uma carta para ver o que sai e aí a gente começa a falar. Mas antes de qualquer coisa, valores, estilo de atendimento, aqui na descrição do vídeo, minhas redes sociais, se você quiser saber quem eu sou. E se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal, né? Espero que você goste. Se você não se identificar, paciência, afinal de contas eu não sei qual é a sua vida, não te conheço, nunca te vi mais gordo. Então, querido, assim, não sou obrigada a saber o que vai acontecer, né, para todo mundo. Isso aqui é apenas uma previsão para ajudar o geralzão da galera. Mas se não bater, tem outros canais, não precisa xingar o tarólogo e tal, porque você já sabe qual é a minha política aqui, não é mesmo? Mas é isso, vamos lá, vamos tirar uma carta para saber o que a gente pode falar hoje, fazer assim meio Faustão, quem sabe faz ao vivo, meio isso, né? Vamos lá. Qual é o nosso tema de hoje, espiritualidade? Vamos lá, vamos lá. Porra, que é isso, Brasil? Que é isso? O diabo, mano, vocês não vão acreditar, né? Parece até piada. Mas, porra, eu tava falando hoje no almoço sobre isso, sobre o quanto eu tenho sentido essa energia perto de mim. A energia do diabo. O que eu vou falar não vai agradar muitas pessoas que estão aqui, mas eu acho que chegou o momento de abrirmos um pouco, né? Mais do que eu já abri da minha vida, eu já não gosto muito de falar da minha vida pessoal, mas vamos falar mais uma vez, porque eu tô aqui, né? Então, de uma certa forma, assim, estou exposta e acho que todos os males, né? Pelo menos eu acredito nisso, vêm para o bem. Então, o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Não é à toa que eu tô aqui. Agora, eu nunca fui, acho, nunca meio pesado, né? Mas eu sempre tive as minhas ressalvas, sim, sobre lidar com Deus. Essa é a realidade. Eu nunca duvidei sobre a existência dele, sempre achei que ele estava aí, mas achava que ele era ocupado demais para conseguir ouvir sobre os meus problemas, sobre as minhas demandas, e eu achava que, tipo assim, cara, ele tem mais o que fazer, né, do que ficar olhando para mim, e eu acho que eu tenho problemas pequenos demais para as situações que ele tem aí para resolver. E aí, enfim, eu busquei de várias formas trabalhar com espiritualidade. Então eu já estive, nunca fui de nenhuma religião, tá? Isso é bom ressaltar aqui, mas eu já frequentei casas espíritas, umbanda, candomblé, já cheguei a tipo dar uma flertada assim com o budismo, mas eu nunca me senti totalmente completa num lugar, né? E o tarô, ele me acompanha desde sempre. Eu já falei para vocês aqui, mas vou trazer novamente essa informação que, assim, meus pais gostavam, né? Principalmente meu pai gostava dessa questão de cartas, mas era mais o lado de baralho cigano. Mas eu lembro, assim, de uma vez que minha mãe comprou acho que um baralho com uma revista, alguma coisa assim. E aí eu peguei esse baralho, eu tinha, sei lá, uns 3 anos de idade e comecei a jogar as cartas à minha volta, sabe? E aí, enfim, eu já tenho um nome extremamente curioso, eu tenho posições energéticas no meu mapa astral bastante curiosas. Então, assim, tudo na minha vida é voltado à espiritualidade. Mas como eu falei, eu sempre virei meio que o rosto para Deus. Até que eu tive um momento em que uma pessoa ela foi primordial para me deixar de cara a cara com Deus, sabe?
E aí, nesse momento, realmente eu tive a minha transformação. Eu tinha, acho que uns 23 anos, mais ou menos. E, enfim, foi a pessoa que eu realmente amei na vida, né? Eu tive paixões, isso que agora eu tô me dando conta, né? É importante até falar isso também. Mas eu tive paixões, muitas vezes a gente acha que é amor, mas eu me dei conta que amor mesmo, possivelmente eu só tenho amado 2 pessoas nessa vida. E uma delas foi essa pessoa. Essa pessoa, ela realmente me transformou, me fez enxergar Cristo, e dali tudo começou a mudar. Só que a grande questão é que quando você trabalha com tarô e você defende a corrente cristã, as pessoas vêm te questionar sobre isso. Afinal de contas, você está lidando com uma coisa do diabo. Gente, assim, eu não posso defender 100% sobre como as pessoas utilizam o tarô, certo? E eu já falei isso num vídeo meu no Instagram, de que se eu receber esse apontamento de que eu deveria parar de jogar tarô porque não é mais o que Deus quer para mim, eu farei com o maior desprendimento possível. O tarô, ele não é mais uma ferramenta em que me aprisiona, em que eu sou totalmente controlada por ele. A grande questão é que as pessoas utilizam sim essa ferramenta para ser o próprio Deus delas, tá? E isso é bastante problemático, porque você acaba se perdendo da sua verdadeira essência. Por isso que eu tô falando que é um assunto um pouco delicado. Nem todas as pessoas vão entender o que eu quero dizer. Você tem todo o direito de trabalhar a sua espiritualidade como você acha melhor, mas não esqueça que todos os caminhos levam a Roma, certo? Se você quer controlar o seu destino, então talvez você está mais desligado da sua espiritualidade do que você possa imaginar. Então o tarô, ele é uma ferramenta sim de orientação e principalmente de autoconhecimento, assim como a astrologia e tudo mais. Mas ele não pode ser o seu Deus, porque senão você vai se perder. Você vai ficar cada vez mais infeliz. Eu posso dizer porque eu passei por isso. Eu estava extremamente apegada, tipo, isso há anos atrás, não mais agora, mas eu estava muito apegada às previsões que eram mostradas e, assim, quanto mais medo eu tinha, mais as cartas demonstravam aqueles medos podendo se realizar. E aí eu achava que eu estava sendo sentenciada por uma coisa, por um sofrimento que eu mesma estava me colocando, sabe? Então, quando eu comecei a sair um pouco do tarô e quando eu estava com o tarô, eu comecei a conversar mais com Deus, né? Então, todas as minhas consultas, saibam vocês aqui que estão chegando, inclusive esses vídeos que eu faço também, eu sempre peço que Deus me oriente, tá? Todas as vezes que eu estou utilizando o tarô, eu peço para ele me orientar, porque ele é a fonte criadora. E dali eu vejo que as respostas vêm mais apuradas, elas vêm bem mais compreensíveis para mim e com mais compaixão e misericórdia. E a Mi, mas tarô não é uma coisa do diabo? E a Mi, mas não sei o que? Olha só, o tarô, ele abre portais, eu já falei isso para vocês algumas vezes aqui. Aqui não, na verdade foi no Instagram. Mas o tarô, ele é sim um instrumento que abre portais, ele é um instrumento energético, ok? Você está abrindo ali para você conseguir fazer uma passagem para o seu futuro e saber se algo pode se concretizar ou não, ou os possíveis desdobramentos. Para isso, existem sim energias, entidades que acabam sendo colocadas, né, para poder fazer esse trabalho com você. Então, dependendo do tipo de energia que você trabalha, possivelmente você vai trabalhar com entidades que não são tão legais, outros vão trabalhar com entidades legais, tá? Às vezes você não consegue ter controle sobre isso, mas é aí que cabe o teu discernimento, a tua fé, para você conseguir reconhecer isso e entender se você está sendo levado para uma interpretação errônea ou não. Cara, por que eu não parei de jogar tarô ainda sabendo disso, sabendo que eu posso ser levada ao engano? Porque em tudo na nossa vida nós podemos ser levados ao engano, certo? Então, assim, cara, não estou aqui criticando. Inclusive, em breve, irei para uma igreja evangélica. Mas, vamos colocar, a gente sabe que tem templos, não só igrejas evangélicas, mas tem templos
com pessoas que estão lá em cima dentro, né, em cima de um palco e tal, que podem estar trazendo interpretações sobre a Bíblia, sobre os textos sagrados que são errôneos, que podem estar com intenções, em alguns casos, não estou falando de todos, por isso que eu estou falando calma, tá? Mas alguns podem estar levando para interpretações para te enganar, para fazer com que você fique ali preso, de repente, a um dogma, a uma crença limitante e a própria religião. A religião, eu não sou contra ela. Eu sou contra, sim, algumas instituições que distorcem os ensinamentos sagrados, certo? E eu já vi isso com os meus próprios olhos, certo? Mas eu não sou contra as religiões. As religiões, elas edificam, sim, o homem a partir de estudos. São campos de estudos que se encaixam entre si, porque todos fazem sentido e levam ao mesmo lugar, certo? Então, assim, um cara em cima de um palco, ele pode chegar e te falar uma coisa que vai te tocar pela tua vida toda, mas que não necessariamente seja correspondente com a verdade. Então, se você não tem um discernimento apurado em relação a isso, cara, você tá no mesmo caminho se você estivesse jogando um tarô de forma completamente displicente, certo? Então, assim, eu perguntei muito a Deus se eu deveria continuar. E a resposta que eu recebi de Deus, e eu estou revelando agora para vocês em primeira mão, que eu só revelei isso para minha família, foi de que eu poderia estar sim sendo utilizada também como um instrumento. Todos nós somos instrumentos, mas tem pessoas que aceitam isso, tem outras que não, tem outras que não sabem e tal, enfim. Mas todos podem ser instrumentos de Deus, de Cristo e tudo mais. Mas eu poderia estar sendo sim um instrumento, o tarô poderia estar sendo um instrumento para se comunicar com os próprios filhos dele, tá? Então, por essa razão, eu continuei com o tarô, mas como eu falei, pode ser que a qualquer momento eu pare, que eu não continue mais, tá? Aqui o que vocês veem no tarô, assim, vocês já devem ter percebido, né? A minha leitura, ela não é voltada tanto a uma previsão. Eu tento trazer esse contexto, porque é a parte da curiosidade das pessoas, mas eu tento trazer aqui um aconselhamento, uma questão mais de autoconhecimento para vocês. Esse é o meu verdadeiro trabalho. Então, enfim, o diabo está aparecendo aqui, é só uma confirmação de que, de repente, o meu trabalho está sendo feito da forma correta. Enfim, essa energia ela tem estado muito presente na minha vida. Eu tenho percebido situações que eu estou sendo provada, que eu estou sendo tentada, que eu estou sendo, assim, até abatida, tá? Em alguns momentos. Eu perdi uma pessoa que eu amava por conta da energia do diabo. E eu perdi não no sentido que ela morreu. Ela está mais viva do que nunca. Mas, assim, foi uma separação que eu passei por conta da energia do diabo. Não porque houve uma traição, e isso é uma das coisas que muitos de vocês associam também, que o diabo é sempre traição. Gente, o diabo é um engano, tá? São os prazeres, são as limitações, as crenças limitantes, o seu lado sombra, o que tem do seu lado negativo, é o seu egoísmo, sabe, aquilo que você não quer ficar de frente, ou você não admite que seja errado também. Então, quando eu falo que eu perdi essa pessoa, é porque ela mostrou o lado sombra dela. E aí eu acabei também, de uma certa forma, mostrando o meu lado sombra e nós rompemos um relacionamento por conta disso. Isso foi me avisado no tarô, tá? Só pra vocês, enfim. Ariano, se você estiver assistindo esse vídeo, eu estou falando sobre você, tá? Então, é isso. O diabo. Aonde está o diabo na sua vida? Porque sim, ele existe. Nossa, e a mim não fale isso, não jogue praga. O diabo ele existe. Estamos numa terceira dimensão ainda. Muitos de nós estamos trabalhando para elevar a frequência deste planeta para a quarta, quinta dimensão e, logicamente, para as próximas dimensões. Só que ainda está muito difícil por questões de apego, por questões de ego. Tá? Então eu estou abrindo aqui a minha experiência porque é necessário, eu estou colocando a minha cara para bater. Se você se sente ofendido, se você se sente atacado com isso, não sou eu que estou te atacando. É o seu demônio interno que está se remexendo, tá?
E o que eu quero dizer com isso? Que você é uma pessoa ruim? Claro que não. Eu tive que lidar com o meu demônio interno. Nós todos temos o nosso lado luz e sombra. Então, tá na hora de você aprender a combater o seu. Forças diárias. Salvem a si mesmos. Tá? Então, meus queridos, olha só, a carta do fundo é um As de Espadas, hein? Caraca, maluco! Nada é por acaso, né? As de Espadas, para alguns, representa até a espada de São Miguel, né? Arcanjo Miguel. É isso, queridos. Polêmico esse papinho, mas mês de outubro promete. Então, vamos lá. Vamos descobrir o que outubro reserva para Áries. Áries, outubro de 2023. Vamos lá. Primeira carta aí. Graças a Deus. Vem um solzinho aqui pra queimar. Carioca gosta de um sol. Carioca gosta de um sol, né? Aí, gente. Brotou, hein? Brotou coisa boa. O sol, página de ouros, enamorados. O momento das coisas se acertarem. É o momento de eu iluminar o meu lado sombra, não é mesmo? De começar a mudar, de começar a me transformar. Às vezes chega uma boa notícia para vocês. Alguns de vocês em período fértil. Aqui pode ser que alguns engravidem, inclusive, né? Então, beleza. Mas pode ser vocês sendo colocados na frente de uma grande oportunidade, uma oportunidade que tem tudo para mudar realmente a sua vida. Pode ser uma oportunidade financeira? Pode ser uma pessoa que é só um amigo mesmo que vem transformar a tua maneira de pensar? Pode ser, mas tem muita identificação aqui, né? Então, tem um tom de novidade, realmente, e eu vejo vocês muito felizes, muito expansivos e gostando desse encontro. Agora, claro, assim, pode ser que no momento em que você tome uma decisão sobre aceitar algo, provavelmente você fique em dúvida, porque aparece uma outra coisa logo em seguida para justamente tentar te provar se era isso mesmo que você queria, né? Então, aquele teu desejo se realiza, mas aí aparece uma outra coisa e você fala, meu Deus, será mesmo? Então, vamos lá. Vamos ver o que mais tem aqui. Temperança. 6 de espadas. 6 de ouros. 4 de ouros. Vamos lá. Às vezes, para você aproveitar uma oportunidade, você precisa mudar, tá? Tipo assim, para você ter o que você mais sonhou, você precisa mudar. E essa mudança, ela demanda tempo. Nós temos a carta aqui da temperança, nós temos a carta dos 6 de ouros, que são 2 cartas demoradas. Então, provavelmente, estamos falando que, assim, é uma jornada até você conseguir transformar uma coisa que você sempre quis. É uma jornada até, de repente, você ter o amor que você sempre sonhou, o trabalho que você sempre quis. Então, é uma dedicação, é aquela famosa dedicação do atleta, sabe? O cara não nasce atleta. Ele tem que colocar o tênis, ele tem que colocar a roupa, ele tem que decidir que ele vai fazer uma aula, ele tem que decidir que todo dia ele vai treinar, ele tem que decidir que todo dia ele vai dormir cedo, ele vai se alimentar bem, ele vai fazer a coisa certa. Então, a escolha, ela é feita todos os dias. Então, o que acontece muitas vezes com o ariano? O ariano, ele quer, né? Só que ele coloca toda a força dele na conquista. Quando ele conquistou, ele não consegue manter. Muitas vezes, tá? Ares não consegue manter, porque é um signo cardinal, é signo de início. Então, manter aqui é mais signo fixo, geralmente, tá? Então, quem tem signo fixo, ótimo. Quem não tem, um beijo, um abraço. Mas, cara, é isso que eu tô vendo aqui. Vocês vão ter que aprender a lidar com a manutenção, certo? Então, manutenção do seu relacionamento, manutenção das suas relações sociais, manutenção das suas amizades, manutenção do bem-estar das pessoas que vivem com você, ou seja, no trabalho, dos amigos, manutenção do seu dinheiro, tá? Principalmente manutenção do dinheiro, porque eu tô vendo alguns de vocês aqui meio mão de vaca. Meio mão de vaca esse mês de outubro, não querendo gastar dinheiro, talvez querendo que o outro gaste contigo, mas, assim,
beleza, né? Pode ser até que a grana ela esteja um pouquinho mais curta, né? Você só vai gastar com o essencial, ou você guarde o seu dinheiro para um propósito maior um pouco mais lá na frente, mas sem julgamentos. Apenas não deixe isso virar uma crença, né? Não deixe virar isso uma coisa que vai te engessar. Tranquilo. Então, eu tô vendo isso, talvez em alguma situação vocês também vão ter que ir aos poucos. Aquele momento, talvez, de, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Tô conhecendo uma pessoa, beleza, tô iniciando um relacionamento com ela. Mas é uma pessoa que, às vezes, assim, ela tem a vida dela, entendeu? Ela não vive a seu dispor. Então, você vai ter que ser aquela pessoa que vai ter que ficar alimentando, sabe? É manutenção que a gente falou. Você vai lá, tipo, dá um agradinho pra ela, dá um oi, bom dia, e aí como é que foi seu dia, como é que tá sendo seu dia, precisa de alguma coisa, beijo, tchau, tchau, tchau. Então, assim, você vai ter que ficar ali com ela, sem dar muita coisa, mas é manter essa sementinha crescendo, entendeu? E aí, enfim, para você manter essa estabilidade. Então não adianta você conquistar e esperar que pronto, tudo se arranjou. Não, você tem que cuidar, né, Ares? Ares tem também desafio de aprender a cuidar das coisas. Tem que cuidar, querido, tem que ser sensível. Então, enfim, é isso, né? Então, bom, eu acho que a pegada mais é essa aqui. Alguns de vocês podem querer viajar ou passar um tempo fora, mas talvez essa viagem vai ter que ficar um pouco para depois, que o dinheiro realmente pode ser uma circunstância aqui que vai te impedir um pouco disso. Alguns podem chegar e pedir ajuda para vocês de alguma coisa, mas eu acho que tem uma pegada mais financeira também. E que mais? Eu acho que é mais isso, gente, porque eu vejo um mês tranquilo de outubro, tá? Mas é exatamente isso como eu falei, é tudo como você vai cuidar para que essa relação, para que esse trabalho, para que o seu dinheiro prospere e, enfim, dê frutos, continue sendo positivo pelo resto da sua vida ou, enfim, até onde tiver que durar, certo? Cuidem da espiritualidade de vocês, para quem gosta de, sei lá, às vezes fazer um agrado para santo, essas coisas, está favorável aqui também. Eu vejo vocês tendo resultados com isso, mas acho que é essa pegada, tá bom, gente? Então, é isso. Então, quais signos que eu tenho aqui? Signos de terra, Touro, Capricórnio, Virgem e Sagitário, especificamente, tá bom? Então, assuntos específicos para quem está procurando trabalho. Rainha de Espadas. Aqui vocês vão ter que, assim, decidir, tá? Não ficar mais dando tiro para tudo que é lado. Vocês vão ter que decidir o que vocês querem fazer. Alguns vão ter que se tornar especialistas de uma área, ok? Outros de vocês vão ter que se aprimorar dentro da área de vocês para vocês conseguirem oportunidades melhores. Pode ser que vocês acabem entrando para empresas ou tenham lideranças que são bastante ríspidas, bem duras e bem exigentes aqui de vocês, certo? Então queiram resultados, é aquela coisa de ficar bem ali assim, se você não der resultado, você vai sair, entendeu? Mas eu tô vendo assim, para quem trabalha com justiça, para quem trabalha com cirurgias e tal, tá favorável. Mas tem esse desafio aqui de qualidade lá no alto e tal. Então, e vocês realmente decidirem o que vocês querem da vida, tentarem ser o máximo assertivos possíveis e serem pessoas focadas, às vezes até abrir mão de algo da vida de vocês para focar na parte profissional. Para quem está trabalhando, a sacerdotisa, que para mim também fala praticamente a mesma coisa sobre aprendizado e vocês se especializarem em alguma área. Alguns de vocês precisam ficar um pouco mais quietos, ou vão ficar mais quietos dentro do ambiente de trabalho, tipo, falando apenas o essencial mesmo, sendo pessoas mais ouvintes aqui. Enfim, pode ser um momento de feedbacks também. Então, vocês têm que dar feedback para alguém vai dar feedback para vocês sobre o trabalho. Mas é isso. Para quem trabalha com espiritualidade, pode ser um momento muito favorável de vocês serem muito buscados aqui. Mas para mim me parece tudo tranquilo também. Para quem está procurando relacionamento, eu vejo alguns de vocês meio soltos, sem querer se apegar a ninguém. Ou então pode ser o início de algo, tá? O início de um relacionamento que ainda não tem muita estrutura, sabe? Não tem muito no que vai dar, a gente não sabe o que vai dar. Alguns de vocês podem estar sendo um pouquinho levianos, tá? Dentro de relacionamentos, vocês não estão se comprometendo tanto e alguém está querendo atenção,
ou então vocês podem estar se interessando por alguém assim. Pode ser que alguns de vocês tenham relacionamentos que realmente não vai dar em nada, vai ser só uma coisa, sabe, tipo, entre aspas, que a gente não tá no verão ainda, mas é amor de verão, sabe, aquela coisa que é só por algumas semanas e depois tchau, cada um pra sua jornada, entendeu? Mas é isso, e pode ser que vocês ou queiram relacionamentos abertos, ou então alguém precisa de liberdade, talvez vocês encontrem uma pessoa que é muito livre, tipo, ela não se apega mesmo. Pra quem tá no relacionamento, 7 de copas, expectativas, algumas ilusões também, alguns aumentando coisas, tipo, eu enxergo dessa forma, então, nossa, sabe, a sua visão, ela começa a ficar meio distorcida da realidade, ou da pessoa fica, certo? Mas assim, alguns também com uma certa dificuldade de conseguir dar conta da relação e das outras coisas que você precisa fazer no dia a dia. Mas também tem esse lance que eu falei da distorção. Então, vocês podem estar com uma certa dificuldade de conseguir perguntar para o outro o que o outro quis dizer. Não sei se por uma insegurança de não incomodar a pessoa, ou sei lá. Não sei, vocês estão vendo as coisas meio de forma diferentes aqui, tá? E alguns de vocês estão projetando no outro algumas coisas. Tipo assim, tô projetando o tipo de relacionamento que eu gostaria com essa pessoa e para isso ela teria que agir dessa forma. Então você espera que ela haja dessa forma, só que ela não costuma agir. Então cuidado para isso não virar uma desilusão, tá? Uma frustração. Assim, não sinto muito frustração nesse jogo, que o jogo tá bem leve, tá? Mas é isso, assim, tem um lance que cada um tá vivendo o próprio mundo, meio essa pegada. E por último, saúde. Saúde perfeita, o mundo. Então, para muitos aqui tá saúde sensacional. Para outros, atenção com articulação e coração. Para outros, atenção com essa questão da fertilidade que eu falei, porque pode ser que alguém engravide aqui. Para outros, atenção na região mamária. Até questão de nódulos aqui. Mas assim, de maneira geral, eu acho que vocês estão bem, tá? Vocês estão conseguindo ter uma vida saudável, um ciclo de vida saudável, ter uma rotina, entendeu? Ter uma boa higiene também. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu só quero ver o que esse vídeo vai dar, hein? Agora, queridos, a gente se vê em novembro. Não teremos papinho lá, só em dezembro agora. Mas é isso. Até lá.